Apenas um leitor apresenta, de Carlos Drummond de Andrade, Divagação sobre as Ilhas. Quando me acontecer alguma pecúnia, passante de 1 milhão de cruzeiros, compro uma ilha. Não muito longe do litoral, que o litoral faz falta. Nem tão perto também. De lá possa eu aspirar a fumaça e a graxa do porto. Minha ilha, e só de a imaginar já me considero seu habitante. Ficará no justo ponto de latitude e longitude que, pondo-me acoberto de ventos, sereias e pestes, nem me afaste demasiado dos homens, nem me obrigue a praticá-los diuturnamente. Porque esta é a ciência, e direi a arte do bem viver. Uma fuga relativa e uma não muito estouvada confraternização. De há muito sonho esta ilha, se é que não a sonhei sempre. Se é que a não sonhamos sempre, inclusive os mais agudos participantes. Objetais-me, como podemos amar as ilhas se buscamos o centro mesmo da ação? Engajado, vosso engajamento é a vossa ilha, dissimulada e transportável. Por onde fordes, ela irá convosco. Significa a evasão daquilo que toda alma necessariamente tende, ou seja, a gratuidade dos gestos naturais, o cultivo das formas espontâneas, o gosto de ser um com os bichos, as espécies vegetais, os fenômenos atmosféricos. Substituir sem anular. Que miragens vê o iluminado no fundo de sua iluminação? Supõe-se político e é um visionário. Abomina o espírito de fantasia, sendo dos que mais o possuem. Nessa ilha tão irreal, ao cabo, como as da literatura, ele constrói a sua cidade de ouro, e nela reside por efeito da imaginação, administra e até mesmo a tiraniza. Seu mito vale o da liberdade nas ilhas. E contentor do mundo burguês, que outra coisa faz senão aplicar a técnica do sonho, com que os sensíveis dentre os burgueses se acomodam à realidade, iridindo-a. A ilha que traço agora a lápis neste papel é materialmente uma ilha. E orgulha-se de sê-lo. Pode ser abordada. Não pode ser convertida em continente. Emerge do pélago com a graça de uma flor criada para produzir-se sobre a água. Marca assim o seu isolamento e, como não tem bocas de fogo nem expedientes astuciosos para rechaçar o estrangeiro, sucede que este isolamento não é inumano. Inumano seria desejar aqui, nos morros litorâneos, um cataclismo que sovertesse tão amena, repousante, discreta e digna forma natural, inventada para as necessidades do ser no momento exato em que se farta de seus espelhos, amigos como inimigos. E por que nos seduz a ilha? As composições de sombra e luz, o esmalte da relva, a cristalinidade dos regatos, tudo isto existe fora das ilhas, não é privilégio delas. A mesma solidão existe, com diferentes expressões, nos mais diversos locais, inclusive os de população densa, em terra firme e longa. Resta ainda o argumento da felicidade. Aqui eu não sou feliz, declara o poeta, para enaltecer, pelo contraste, a sua pasárgada. Mas será que se procura realmente nas ilhas a ocasião de ser feliz? Ou um modo de sê-lo? E só se alcançaria tal mercê de índole extremamente subjetiva no regaço de uma ilha e não igualmente em terra comum? Quando penso em comprar uma ilha, nenhuma dessas excelências me seduz mais que as outras, nem todas juntas constituem a razão de meu desejo. Sou pouco afeiçoado à natureza, que em mim se reduz quase que a uma paisagem moral, íntima, em 2 ou 3 tons, só que latejante em todas as suas partículas. A solidão carrego-a no bolso,
e nunca me faltou menos do que quando, por obrigações de ofício, me debruçava incessantemente sobre a vida dos outros. A felicidade não é em rigor o que eu procuro. Não. Procuro uma ilha, como já procurei uma noiva. A ilha me satisfaz por ser uma porção curta de terra. Falo de ilhas individuais, não me tentam aventuras marajoaras. Um resumo prático, substantivo dos estirões deste vasto mundo. Sei os inconvenientes dele e com a vantagem de ser quase ficção, sem deixar de constituir uma realidade. A casa de campo é diferente. A continuidade do solo torna um pobre complemento dessas propriedades, individuais ou coletivas, públicas ou particulares, em que todo o desgosto, toda a execrabilidade, toda a mesquinhez da coisa possuída, taxada, fiscalizada, trafegada, beneficiada, herdada, conspurcada, se nos apresenta antes que a vista repare em qualquer de seus eventuais encantos. A casa junto ao mar, que já foi razoável delícia, passou a ser um pecado, depois que se desinventou a relação entre homem, paisagem e moradia. Tudo forma uma cidade só, torpe e triste, mais triste talvez do que torpe. O progresso técnico teve isto de retrógrado. Esqueceu-se completamente do fim a que se propusera ou devia ter se proposto. Acabou com qualquer veleidade de amar a vida, que lhe tornou muito confortável, mas invisível. Fez-se numa escala de massas, esquecendo-se do indivíduo, e nenhuma central elétrica de milhões de quilowatts será capaz de produzir aquilo de que precisamente cada um de nós carece na cidade excessivamente iluminada. Certa penumbra. O progresso nos dá tanta coisa que não nos sobra nada nem para pedir, nem para desejar, nem para jogar fora. Tudo é inútil e atravancador. A ilha sugere uma negação disto. A ilha deve ser um quantum satis, na medida exata, selvagem, sem bichos superiores à força e ao medo do homem, mas precisa ter bichos. Principalmente os de plumagem gloriosa, com alguns exemplares mais meigos. As cores do cinema enjoam-nos do colorido, e só uma cura de autenticidade nos reconciliará com os nossos olhos doentes, já que não há mais vestidos de cores puras e naturais, de que má pintura moderna se vestem as mulheres de nosso tempo. Peçamos às araras e periquitos e a alguns suaves pássaros de colo mimoso que nos propiciem as sensações delicadas de uma vista voluptuosa, minudente e repousada. Para esta ilha sóbria, não se levará Bíblia nem se carregarão discos. Algum amigo que saiba contar histórias está naturalmente convidado, bem como alguma amiga de voz doce ou quente que não abuse dessa prenda. Haverá pedras à mão, cascalho miúdo, que se possa lançar ao céu a título de advertência quando demasiada arte puser em perigo o ruminar bucólico da ilha. Não vejo inconveniente na entrada subrepetícia de jornais. Servem para embrulho e, nas costas do noticiário político ou esportivo, há sempre um anúncio de filme em reprise, invocativo, ou qualquer vaga menção a algum vago evento que, por obscuro mecanismo, desperte em nós fundas e gratas emoções retrospectivas. Nossa vida interior tende à inércia. E bem-vinda é a provocação que lhe avive a sensibilidade, impelindo-a aos devaneios que formam a crônica particular do homem, passada muitas vezes dentro dele, somente, mas compensando em variedade ou em profundeza o medíocre da vida social. Serão admitidos poetas? Em que número? Se forem próscritos das repúblicas ideais e das outras, pareceria cruel bani-los também da ilha de recreio. Contudo, devem comportar-se como se poetas não fossem,
Pondo de lado os tiques profissionais, o tecnicismo, a excessiva preocupação literária, o misto de esteticismo e frialdade que costuma necrosar os artistas. Sejam homens razoáveis, carentes, humildes, inclinados à pesca e à corrida a pé, saibam fazer alguma coisa simples para o estômago no fogão improvisado. Não levem para a ilha os problemas de hegemonia e ciúme. Por aí se observa que a ilha mais paradisíaca pede regulamentação e que os perigos da convivência urbana estão presentes. Tanto melhor, porque não se quer uma ilha perfeita, senão um modesto território banhado de água por todos os lados e onde não seja obrigatório salvar o mundo. A ideia de fuga tem sido alvo de crítica severa e indiscriminada nos últimos anos, como se fosse ignominioso, por exemplo, fugir de um perigo, de um sofrimento, de uma caceteação. Como se devesse o homem consumir-se numa fogueira perene, sem carinho para com as partes cândidas ou pueris dele mesmo, que cumpre preservar principalmente em vista de uma possível felicidade coletivista no futuro. Se se trata de harmonizar o homem com o mundo, não se vê porque essa harmonia só será obtida através do extermínio generalizado e da autopunição dos melhores? Pois afinal, o que se recomenda aos homens é apenas isto: sejam felizes, aborreçam o mais possível os seus semelhantes, recusem-se a qualquer comiseração, façam do ódio um motor político, assim atingirão o amor. Obtida a esse preço a cidade futura, nela já não haveria o que amar. Chega-se a um ponto em que convém fugir menos da malignidade dos homens do que da sua bondade incandescente. Por bondade abstrata nos tornamos atrozes. E o pensamento de salvar o mundo é dos que acarretam as mais copiosas e inúteis carnificinas. Essas reflexões descosidas procuram apenas recordar que há motivos para ir às ilhas, quando menos para não participar de crimes e equívocos mentais generalizados. São motivos éticos, tão respeitáveis quanto os que impelem à ação o temperamento sôfrego. A ilha é meditação despojada, renúncia ao desejo de influir e de atrair. Por ser muitas vezes uma desilusão, paga-se relativamente caro. Mas todo o peso dos ataques desfechados contra o pequeno Robinson moderno, que se alongou nas rixas miúdas, significa tão somente que ele tinha razão em não contribuir para agravá-las. Em geral, não se pedem companheiros, mas cúmplices. E este é o risco da convivência ideológica. Por outro lado, há certo gosto em pensar sozinho. É ato individual, como nascer e morrer. A ilha é, afinal de contas, o refúgio último da liberdade, que em toda parte se busca destruir. Amemos a ilha.